22 meses. Esse foi o tempo que levei para perceber que estava sustentando, com cada centavo que eu ganhava, a arrogância de uma família inteira. 22 meses ouvindo que eu não sabia o que era gratidão, que não entendia o valor da família, que uma mulher sem filhos nunca ia construir nada de verdade. E numa tarde de quarta-feira, quando minha sogra olhou para o meu escritório cheio de clientes e disse àquela roda de amigas dela que tudo aquilo existia porque a família do meu marido tinha dado base para mim, eu sorri. Sorri porque naquele exato momento eu já sabia o que ia acontecer. Mas vou chegar lá. Deixa eu começar do começo. Tenho 40 anos. Fiz 40 em março, sozinha no meu apartamento, com um copo de vinho e uma série que eu tinha parado no meio há 2 anos porque nunca tinha tempo. Foi a melhor festa de aniversário da minha vida adulta. Mas essa parte vem depois. Comecei a trabalhar com design de interiores aos 23 anos, como assistente num escritório pequeno no centro da cidade. Não tinha nome, não tinha carteira assinada, tinha vontade e um caderno de croquis que eu levava para todo lugar. Fui aprendendo enquanto trabalhava, fiz curso técnico à noite, depois especialização aos fins de semana. Aos 28 anos, abri meu próprio estúdio. Uma sala alugada, uma mesa, um computador que travava quando eu abria mais de 3 abas ao mesmo tempo e uma dívida no banco que eu pagava todo dia 15, com pontualidade religiosa, porque sabia que um atraso custava mais do que dinheiro. 12 anos depois, o estúdio tinha crescido. 3 colaboradoras fixas, carteira de clientes fidelizada, contratos com 2 incorporadores de médio porte e uma reputação que eu tinha construído projeto por projeto, entrega por entrega, revisão por revisão. O CNPJ era meu. O contrato social era meu. Cada móvel daquele escritório tinha sido comprado com nota fiscal no meu nome. Cada reforma tinha sido paga com dinheiro que eu ganhei acordando cedo e chegando em casa tarde. Conheci meu marido numa reunião de síndicos do prédio onde eu morava. Ele era o representante do bloco B, eu era do bloco A. Discutimos sobre a reforma da garagem durante 40 minutos e no final ele me pediu o telefone dizendo que precisava continuar aquela conversa em outro momento. Tinha 39 anos, era engenheiro civil, divorciado sem filhos, com aquele tipo de calma que a gente confunde com maturidade quando ainda está aprendendo a diferença. Ficamos juntos 2 anos antes de casar. Conheci minha sogra no 3º mês de namoro. Ela morava num apartamento próprio a uns 20 minutos de carro, saudável, ativa, participava de grupo de caminhada 3 vezes por semana. Nas primeiras vezes, foi simpática comigo. Gentil, até. Perguntava sobre meu trabalho com aquele interesse de quem está tentando entender o que a outra pessoa faz. Eu explicava. Ela ouvia, parecia gostar. O casamento foi simples, como eu queria. Preferimos investir do que gastar tudo num dia. Minha sogra apareceu linda, sorridente, abraçou minha mãe na entrada da cerimônia. Tudo parecia muito bem. 4 meses depois do casamento, ela ligou para meu marido numa quinta-feira à noite. Eu estava na outra ponta do sofá, ouvia os monossílabos dele, via a expressão que foi mudando devagar no rosto. Quando desligou, ficou um tempo olhando para o chão antes de falar. Minha mãe está com problema no joelho. O médico disse que ela não pode ficar sozinha nos próximos tempos. Acho que ela vai precisar ficar aqui com a gente um pouco. Perguntei quanto tempo era um pouco. Ele disse que talvez 2 meses, talvez 3. Minha sogra chegou numa segunda-feira com 2 malas e uma bolsa de remédios. Era outubro. Ela foi embora 18 meses depois, mas não foi por vontade própria. Isso também vem depois. A primeira semana foi tranquila. Ela era educada à mesa, arrumava o próprio quarto, assistia televisão na sala sem incomodar. Mas na segunda semana já tinha reorganizado os temperos do armário da cozinha, porque a ordem anterior não fazia sentido nenhum. Na terceira semana, perguntou por que eu chegava tão tarde do trabalho. Expliquei que estava finalizando um projeto com prazo apertado. Ela disse, com aquela voz suave de quem está simplesmente se preocupando: "Você não acha que uma mulher casada deveria priorizar mais o lar?" Eu respirei fundo e não disse nada. As frases foram chegando aos poucos, como goteira que parece pouca coisa até molhar o teto inteiro. "Clarissa, você não pensa em ter filhos?"
Com 40 se aproximando, o tempo não espera. Clarissa, esse negócio de ficar viajando para a obra toda semana não é vida para mulher casada. Clarissa, meu filho precisa de uma companheira presente, não de uma sócia. Cada frase vinha com um sorriso, o sorriso de quem acredita que está dizendo uma verdade necessária. Meu marido ouvia, baixava os olhos, mudava de assunto. Eu engolia. Foi quando chegou o meu cunhado. Ele tinha 36 anos, morava até então no apartamento da minha sogra, que agora estava fechado. Apareceu numa tarde de sábado com a desculpa de visitar a mãe e ficou para o jantar. Depois do jantar, ficou para a sobremesa. Depois da sobremesa, ficou até meia-noite falando sobre um projeto de aplicativo que ia mudar o mercado. Fui dormir, deixando ele e meu marido na sala. Nas semanas seguintes, começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma ideia nova, sempre cheio de planos, sempre na hora do almoço ou do jantar, como se o estômago avisasse melhor do que o calendário. Minha sogra falava dele com aquela mistura de orgulho e desculpa que as mães reservam para os filhos que ainda não encontraram o caminho. Ele é muito inteligente, só não encontrou a oportunidade certa ainda. Meu marido concordava com a cabeça. Numa sexta-feira, minha colaboradora mais antiga me disse que precisava tirar uma licença de 3 meses por problema de saúde. Foi uma notícia difícil. Ela era essencial no atendimento aos clientes. Naquela noite, contei para o meu marido que estava com dificuldade de cobrir todas as frentes. Ele disse, e se meu irmão te ajudasse no estúdio? Ele entende de tecnologia, poderia cuidar das redes sociais, das ligações, de organizar a agenda, só enquanto você resolve essa situação. Olhei para ele por um tempo. Disse que ia pensar. Não devia ter pensado. Devia ter dito não na hora e encerrado o assunto. Mas disse sim. E esse foi o maior erro que cometi naquele período inteiro. Uma coisa é contratar um funcionário. Outra coisa completamente diferente é contratar o cunhado que mora na casa da sua sogra, que mora na sua casa e que acorda todo dia achando que está fazendo você um favor ao aparecer. Meu cunhado chegava com atraso na maioria dos dias. Quando chegava no horário, passava a manhã no celular. Cometeu erros em confirmações de agenda que me fizeram perder 2 clientes. Numa reunião com uma incorporadora, fez uma piada fora de lugar que deixou o ambiente tenso por 20 minutos. Quando eu sinalizava que algo não estava certo, ele ria e dizia que eu estava exigindo demais. E quando eu levava isso para meu marido, a resposta era sempre alguma variação da mesma frase. Tem paciência, ele está se adaptando. É meu irmão, Clarissa. Eu tinha paciência. E a paciência ia custando caro. Os comentários da minha sogra foram ficando mais diretos com o tempo, como se cada mês de tolerância da minha parte tivesse sido lido como autorização para ir um passo além. Clarissa, é muito bom que meu filho mais novo esteja tendo essa oportunidade no seu estúdio. Ele tem muito talento para a área comercial. Já pensou em dar uma participação formal para ele? Sorri e disse que ia pensar. Não ia pensar, mas disse que ia. Minha amiga Patrícia, que tinha um escritório de contabilidade e me conhecia desde os tempos do curso técnico, me dizia toda vez que a gente se encontrava, Clarissa, isso vai piorar antes de melhorar se você não colocar limite agora. Eu ouvia, agradecia, voltava para casa e continuava engolindo. Até aquela quarta-feira de novembro. Eu estava no estúdio mais cedo que o normal, finalizando as pranchas de um projeto de reforma residencial com entrega prevista para a semana seguinte. Eram quase 11 da manhã, quando minha sogra entrou pela porta com 4 amigas dela, sem avisar, sem perguntar. Simplesmente entrou, cumprimentou minha colaboradora com familiaridade e acomodou o grupo na mesa grande da recepção, que eu usava para apresentações com clientes. Não disse nada. Pedi para minha colaboradora servir café. Fui terminar o que estava fazendo. Ouvia as vozes lá fora. As amigas admiravam o espaço. E com razão, o estúdio era bonito. Tinha feito uma reforma no ano anterior com revestimento de concreto na parede do fundo, iluminação pensada ponto a ponto, uma galeria com fotos dos projetos executados. Era resultado de 12 anos de trabalho, não de uma tarde de visita. Então ouvi. A voz da minha sogra, com aquele tom de quem está contando uma história que já ensaiou.
É um lugar bonito, né, Verônica? A família ajudou muito para chegar até aqui. Meu filho apoiou ela desde o começo. Meu outro filho está aqui trabalhando com ela agora. Negócio que a mulher toca sozinha, sem estrutura de família. Não vai para frente, não. Silêncio dentro de mim. O tipo de silêncio que não é paz. É o segundo antes de alguma coisa se partir. Uma das amigas olhou na minha direção com um sorriso condescendente. Você tem sorte de ter essa base, minha filha. Minha sogra completou com a voz mansa de quem acha que está sendo generosa. Clarissa é trabalhadora, todo mundo reconhece. Mas toda mulher precisa de alicerce. Sozinha, sem filho, sem raiz, é difícil construir algo de verdade. As outras concordaram com a cabeça. Minha colaboradora, atrás do balcão, desviou o olhar. Eu sorri. Não foi o sorriso de quem concorda. Foi o sorriso que eu usava quando um fornecedor tentava me cobrar o dobro do combinado e eu ainda tinha o contrato assinado na gaveta. Levantei, peguei minha bolsa e disse com calma que precisava verificar algo no depósito. Entrei na sala dos fundos, fechei a porta e liguei para Patrícia. Patrícia, você tem tempo na manhã de sexta-feira? Uma pausa. Tenho. O que aconteceu? Precisa que você me indique um advogado especializado em direito empresarial e familiar. Pode ser? Outro silêncio, mais curto. Pode. Vou ligar pro Gustavo agora. Você tá bem? Estou ótima, eu disse. Sexta de manhã, então. Voltei para a sala. Servi café às amigas da minha sogra. Fiquei mais 1 hora ouvindo sobre a importância da família como alicerce de tudo na vida. Despedi todo mundo na porta, com um beijo no rosto, como se fosse a quarta-feira mais comum do mundo. Quando fechei o estúdio naquela noite, fiquei sentada sozinha por um tempo olhando para as fotos na parede. Cada projeto ali tinha uma história que só eu sabia contar. A reforma da casa da família de 4 filhos que me pagou em 3 parcelas porque era o que cabia no orçamento deles, e eu aceitei porque o projeto era lindo. O apartamento da aposentada que chorou quando viu o resultado final e disse que era a primeira vez na vida que se sentia em casa de verdade. O consultório médico que levou 6 meses de obra e que, quando inaugurou, me mandou um buquê de flores com um bilhete de agradecimento. Nenhuma dessas histórias tinha meu marido dentro, nenhuma tinha meu cunhado, nenhuma tinha minha sogra. Tudo que estava naquelas paredes era meu, desde antes de qualquer um deles existir na minha vida. Não precisei de mais clareza do que aquela. Na sexta-feira, Patrícia chegou com uma pasta debaixo do braço. O advogado que ela indicou se chamava Gustavo. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho e um jeito de falar direto que eu apreciei desde a primeira frase. Me conta o que está acontecendo. Contei tudo. Patrícia já sabia a maior parte, mas ficou quieta ouvindo sem interromper. Gustavo foi anotando num bloco. Quando terminei, ele fechou o bloco e disse: do ponto de vista empresarial, você não tem problema nenhum. O estúdio foi aberto 11 anos antes do casamento. O contrato social está no seu nome desde o primeiro dia, sem alteração societária posterior ao matrimônio. Qualquer tentativa de reivindicação sobre o negócio não tem amparo legal nenhum. O seu cunhado é funcionário informal? Confirmei. Então precisa formalizar a rescisão para se proteger de ação trabalhista. Ele fez mais algumas anotações. E o apartamento onde vocês moram? Era alugado no meu nome. Aluguei 2 anos antes do casamento, e todos os pagamentos saíam da minha conta pessoal. Gustavo assentiu. Quanto tempo você ainda consegue sustentar essa situação? Respirei fundo. Quanto tempo você precisa para preparar tudo? 25 dias. Posso ter tudo pronto em 25 dias. Então 25 dias, eu disse. Os 25 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Continuei morando no mesmo apartamento. Continuei dividindo a mesa do café da manhã com minha sogra. Continuei deixando meu cunhado entrar no estúdio de manhã e sair no horário que bem entendia. Mas agora eu tinha um plano, e cada comentário que chegava, cada sugestão não pedida, cada tarde desperdiçada no estúdio por conta do meu cunhado, eu anotava em data e horário num caderno que ficava trancado na gaveta do meu escritório. Tirava print das conversas de WhatsApp, guardava os comprovantes de tudo. Minha sogra percebeu que eu estava diferente. Clarissa, você está muito quieta ultimamente. Está tudo bem no casamento? Está ótimo, eu respondi. Cansaço de trabalho. Ela pareceu aceitar.
Meu marido também perguntou uma vez se eu estava bem. Eu disse que estava. Ele pareceu aliviado por não precisar entrar em detalhes. No 24º dia, Patrícia me ligou às 7 da tarde. Tá tudo pronto. O Gustavo manda os oficiais amanhã às 10. Dormi melhor naquela noite do que em qualquer noite dos últimos 2 anos. Na manhã seguinte, às 10h02, o interfone tocou. Meu marido atendeu. Uma voz disse que tinha entrega para 3 pessoas diferentes. Ele desceu com a cara de quem acha que é alguma compra de loja online. Voltou 3 minutos depois com um envelope aberto na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Clarissa. Disse meu nome com uma voz que eu não reconheci. O que é isso? Está escrito, eu disse, sem levantar da cadeira. Minha sogra entrou pela sala com um envelope já amassado na mão, o rosto vermelho. Que história é essa? Você está me mandando embora? Deste apartamento? Estou notificando formalmente que o acordo de hospedagem temporária está encerrado. A senhora tem 30 dias para deixar o apartamento. Temporário? A voz dela subiu. Eu vim cuidar da minha recuperação. Você não pode simplesmente... Me levantei. Fui ao meu escritório. Voltei com uma pasta que tinha preparado durante a semana anterior. Coloquei sobre a mesa de centro. Contrato de locação no meu nome, assinado 2 anos antes do casamento. Comprovantes de pagamento do aluguel dos últimos 6 anos, todos debitados da minha conta pessoal. Declaração de imposto de renda dos últimos 6 anos, onde o imóvel aparece como despesa minha. Cópia do laudo do ortopedista da minha sogra, assinado 3 semanas atrás, no qual eu estava como responsável pelo plano de saúde, autorizando acesso ao prontuário. Precisava só que ela confirmasse se queria que eu lesse o trecho relevante. Ela ficou em silêncio. Eu li mesmo assim. O paciente apresenta quadro estável, sem restrições para a vida independente. Recomenda-se manutenção de atividade física regular. Médico satisfeito com a evolução. O silêncio que se instalou na sala foi diferente de todos os silêncios que eu tinha engolido nos últimos 18 meses. Era um silêncio que eu tinha criado, que eu merecia. Meu marido estava pálido. Clarissa, a gente pode conversar sobre isso? Pode, eu disse. Mas conversar não vai mudar o que está escrito nesses documentos. Meu cunhado chegou 10 minutos depois porque alguém tinha ligado para ele. Entrou com aquela postura de quem veio defender a família e ficou me encarando com uma cara que ele devia achar intimidadora. Você não pode me demitir assim. Vou te processar por demissão sem justa causa. Abri a pasta de novo. Coloquei mais papéis sobre a mesa. Histórico de atrasos e faltas dos últimos 8 meses, com data e horário. Registro da reunião com a incorporadora, com anotação do ocorrido e assinatura da minha colaboradora como testemunha. Cópia das mensagens em que ele me pediu adiantamento de salário 3 vezes no mesmo mês. Memória de cálculo do que ele recebeu informalmente comparado com o que seria devido em regime de CLT, com todos os encargos. E a nota fiscal do contrato que eu perdi por falha dele na confirmação de uma entrega, com o e-mail da empresa cancelando formalmente. Se quiser processar, pode processar. O Gustavo já está preparado para a contrarresposta. Meu cunhado olhou para os papéis, olhou para minha sogra, olhou para o meu marido que estava sentado no sofá com as mãos entre os joelhos, olhando para o chão. Minha sogra mudou de estratégia. As lágrimas chegaram rápidas demais para serem inteiras. Clarissa, eu não estou bem de saúde. Você vai me jogar na rua assim? Peguei mais uma folha da pasta. Laudo do cardiologista, assinado no mês anterior. Lembrava que ela tinha me pedido para renovar o plano de saúde naquela época e que eu tinha assinado a autorização de acesso. Perguntei se queria que eu lesse o trecho ou preferia ler sozinha. Ela ficou quieta. O silêncio que se fechou na sala naquele momento tinha peso. Era o peso de tudo que eu tinha deixado acumular sem perceber que estava me curvando. Meu marido levantou os olhos. Eu entendo que você está com raiva, mas não precisava ser assim. A gente podia ter conversado. Olhei para ele por um tempo antes de responder. Durante 2 anos eu tentei conversar. Toda vez que sua mãe dizia que eu não entendia o valor da família, eu esperava que você dissesse alguma coisa. Toda vez que seu irmão faltava ao trabalho ou errava uma entrega, eu esperava que você tivesse uma conversa com ele.
Toda vez que eu chegava às 11 da noite porque estava terminando um projeto e ouvia que eu me preocupava pouco com o lar, eu esperava que você defendesse o que eu construí. Fiz uma pausa. Você não fez nenhuma dessas coisas, nenhuma vez, nenhuma. Ele abriu a boca. Não. Disse antes que viesse qualquer palavra. Você tem 30 dias. Se não tiver saído até lá, o Gustavo me disse que com toda a documentação que temos, o processo de reintegração de posse leva menos de 2 semanas. Peguei minha bolsa, meu casaco e as chaves do estúdio. Vou ficar alguns dias no apartamento da Patrícia enquanto a situação se organiza. Quando eu voltar, quero o apartamento disponível. Minha sogra tentou uma última vez. Você vai se arrepender disso. Mulher sem família, sem filho, sozinha no mundo. Você vai precisar de alguém um dia. Parei na porta. Me virei. A calma que eu senti foi mais forte do que qualquer coisa que eu esperava sentir naquele momento. Prefiro isso a ser diminuída por pessoas que nunca tiveram intenção de me valorizar. Boa sorte, sogra. Fechei a porta com cuidado. Não precisei bater. Fiquei 11 dias no apartamento da Patrícia. Trabalhei. Finalizei o projeto que estava em andamento. Fiz uma visita de obra que tinha atrasado 2 semanas. Jantei com minha colaboradora, que quando soube do que tinha acontecido, me mandou uma mensagem dizendo que estava do meu lado e que eu podia contar com ela. Dormi 8 horas por noite, sem peso invisível no travesseiro, sem acordar na madrugada com aquela sensação de ter esquecido alguma coisa que era, na verdade, só cansaço de nunca estar completamente em casa no próprio lar. Patrícia me mantinha informada sobre o que o Gustavo ia acompanhando. Meu marido tentou contestar o divórcio, alegando que tinha contribuído financeiramente com o estúdio. Gustavo solicitou os extratos bancários. A contribuição dele com o estúdio era exatamente 0. Com o apartamento, havia alguma divisão proporcional que foi calculada e acordada sem drama. O estúdio nunca tinha recebido R$1 da conta dele. Meu cunhado ameaçou processo trabalhista. O advogado dele recuou quando viu a pasta que o Gustavo tinha preparado. Negociaram um acordo. Paguei sem hesitar, porque era muito menos do que eu esperava pagar para fechar aquela história de uma vez. Minha sogra foi morar com meu cunhado num apartamento de 2 quartos que ela encontrou usando o dinheiro que tinha guardado, mais do que ela deixava aparecer. Uma recuperação extraordinária, exatamente a que uma pessoa precisa ter quando precisa administrar a própria vida. No 12º dia, Patrícia me ligou às 6 da tarde. O apartamento está vazio, foram hoje de manhã, fui no dia seguinte. O apartamento tinha aquela cara de lugar deixado com pressa e com raiva. Faltavam 2 quadros que eram meus. A cafeteira nova que eu tinha comprado em dezembro tinha desaparecido. 2 vasos de cerâmica que eu tinha trazido de uma viagem estavam no chão do corredor, não caídos, quebrados com intenção, como se alguém tivesse precisado deixar alguma coisa marcada. Na bancada da cozinha, um bilhete da minha sogra com letra firme. Você destruiu uma família, vai colher o que plantou. Guardei o bilhete na pasta. Era mais uma prova de caráter, e eu já tinha uma pasta inteira delas. Passei 3 horas limpando o apartamento, não com tristeza, com prazer. Com cada coisa que eu organizava, com cada janela que eu abria para entrar ar, eu sentia que estava recuperando algo que tinha sido meu o tempo inteiro, mas que eu tinha permitido, sem perceber, que pertencesse a outras pessoas. Comprei móveis novos. Escolhi cada peça com calma. Voltei à loja 3 vezes para mudar de ideia sobre um tapete. Pintei a parede do quarto num tom que eu queria há 2 anos e tinha descartado porque a cor era muito marcante para espaço compartilhado. A parede ficou linda. A cor era exatamente certa. 3 meses depois, meu marido mandou mensagem dizendo que tinha refletido muito, que reconhecia os erros dele, que queria conversar. Li a mensagem. Coloquei o celular de volta na bolsa. Fui preparar a massa de um bolo encomendado para o dia seguinte. Não respondi naquela semana. Não respondi na seguinte. Com o tempo, a mensagem perdeu o peso que nunca devia ter tido. 8 meses depois do dia em que fechei aquela porta, contratei uma nova colaboradora e comecei o processo de registro de marca do estúdio que Patrícia vinha sugerindo há mais de 1 ano. Assinei um contrato de fornecimento de projeto com uma pequena rede hoteleira que estava expandindo na cidade.
Era o tipo de parceria que eu tinha buscado por muito tempo e que, enquanto estava dentro daquela situação, nunca tinha conseguido dar a atenção que merecia. Um ano depois, abri um grupo de mentorias para mulheres que querem trabalhar de forma independente na área de design. As primeiras 3 turmas lotaram. Numa tarde, durante uma das sessões, uma participante de uns 42 anos, com um caderno cheio de anotações e uma expressão concentrada, me perguntou quanto tempo tinha levado para chegar até onde eu estava. Pensei antes de responder. Levei 12 anos para construir, 22 meses quase perdendo tudo, e alguns dias para recuperar o que sempre foi meu. Ela sentiu mais do que estava na pergunta. O que eu aprendi nesse processo não cabe em lista, mas as coisas que ficaram mais claras são essas. Aprendi que generosidade sem reconhecimento não é virtude. É uma porta aberta que algumas pessoas usam para entrar, ocupar o espaço e depois afirmar que sempre foi delas. Aprendi que família não é o grupo de pessoas que carrega o mesmo sobrenome de quem você ama. Família é o grupo de pessoas que age como se você valesse alguma coisa, inclusive nos dias em que não precisam de nada de você. Aprendi que o silêncio de quem deveria falar é uma forma de traição. Não a traição dramática dos filmes, mas a traição lenta e diária de quem observa enquanto alguém que diz amar é diminuído e escolhe o conforto de não se envolver. Aprendi que documentar não é desconfiança, é respeito por si mesma. É a diferença entre ser atropelada por uma versão falsa da sua própria história e poder mostrar, com papel e data, o que de fato aconteceu. E aprendi que o medo de ficar sozinha é uma das ferramentas mais eficientes que existe para nos manter quietas, aceitando o que não deveríamos aceitar, pagando um preço que ninguém nos disse que estava sendo cobrado. Hoje vivo sozinha no meu apartamento. Acordo cedo porque quero, não porque preciso evitar comentários no café da manhã. Tomo meu café sem pressa. Às vezes saio com Patrícia ou com minha colaboradora. Às vezes fico em casa lendo até tarde. Às vezes trabalho num projeto até a madrugada porque estou dentro do processo e não quero parar, e não porque estou fugindo de chegar em casa. O estúdio continua sendo meu, o CNPJ continua no meu nome, os 12 anos que levei para construir continuam presentes em cada projeto que sai dali. E nenhuma história paralela que alguém queira contar vai apagar isso. Minha sogra disse que eu ia me arrepender. Não me arrependo de nada. Nem da paciência que tive por tempo demais, porque foi ela que me ensinou que limite não é falta de amor, é a condição mínima para que o amor seja possível. Nem da forma como resolvi, porque eu não agi pela raiva, agi pela clareza. E clareza, diferente da raiva, não passa. A Clarissa que engolia comentários sobre não ter filhos, sobre trabalhar demais, sobre não entender o valor da família, sobre dever gratidão por morar no próprio apartamento, não existe mais. No lugar dela tem uma mulher que sabe o que construiu, sabe o quanto vale, e aprendeu que o mais caro que a gente pode pagar é a aprovação de quem nunca teve intenção de nos dar. Se minha sogra tiver razão e eu for mesmo morrer sozinha, que seja no meu apartamento, na minha vida, com as mãos que cheiram a tinta e a projeto desde que eu tinha 23 anos e um caderno de croquis que eu levava para todo lugar, isso não trocaria por nada. Eu estava dobrando as últimas peças de roupa quando ouvi a porta da entrada. Eram 6h20 da tarde de uma quinta-feira comum, e meu marido tinha chegado mais cedo do que o esperado. Percebi isso pelo barulho diferente, mais apressado, como quem entrou em casa com alguma coisa na cabeça que ainda não sabe como colocar em palavras. Continuei arrumando a gaveta. Tinha acabado de passar a tarde inteira reorganizando o quarto depois de 2 meses de reforma, e aquele momento de ver cada coisa no seu lugar exato me dava uma satisfação pequena e silenciosa que eu guardava para mim. A casa tinha ficado bonita, mais do que bonita. Tinha ficado do jeito que eu sempre imaginei que seria quando finalmente tivéssemos dinheiro e tempo para fazer do jeito certo. As paredes do corredor agora eram de um branco mais quente, a cozinha tinha ganho azulejos novos, o banheiro da visita tinha sido completamente refeito. 6 semanas de obra, poeira em todo lugar, dormindo com janela aberta por causa do cheiro de tinta. Mas tinha valido. Os passos do meu marido pararam na porta do quarto. Eu não me virei. Amor, ele disse. O tom era aquele. 12 anos de casamento ensinam a reconhecer tons.
Esse em específico eu conhecia de memória. Era o tom de quem está prestes a dizer algo que já foi decidido, mas que precisa ser embalado antes de chegar até você. Eu fechei a gaveta devagar e me virei. Ele estava encostado na porta, a gravata levemente afrouxada, com aquela expressão que mistura um sorriso de desconforto com o olhar de quem quer muito que você concorde logo para que a conversa acabe antes de começar. Sua mãe ligou, eu disse, antes que ele abrisse a boca. Ele piscou. Como você sabe? Porque você só faz aquela cara quando é assunto da sua mãe. Ele deu uma risada curta, sem graça, e entrou no quarto. Sentou na beira da cama, passou a mão no joelho 2 vezes e então disse: ela quer fazer a festa de aniversário dela aqui. Eu fiquei parada. Aqui, eu repeti. Aqui. Ele fez um gesto vago com a mão na direção da sala. Ela disse que ficou apaixonada pela casa depois da reforma, que queria muito comemorar os 70 anos dela num lugar bonito, que não tem espaço na casa dela para todo mundo. Todo mundo quem? Ele pigarreou. A família dela. Os irmãos, os cunhados, os filhos, os netos, talvez uns 20, 25. Eu me sentei na cadeira ao lado da janela, não porque precisava sentar, mas porque precisava de um segundo para organizar as coisas antes de responder. Quando? Eu perguntei. No próximo sábado. Próximo sábado como o sábado daqui a 9 dias? Ele assentiu. Eu olhei para as paredes brancas e quentes do nosso quarto, que ainda cheiravam levemente a tinta nova, para o tapete bege que tínhamos escolhido juntos num sábado de manhã, depois de visitar 4 lojas diferentes, para a luminária que eu tinha pesquisado por 3 semanas antes de decidir. Ela já convidou as pessoas? Eu perguntei. Ele fez aquela pausa, a pausa que significa sim. Quantas já confirmaram? Ele passou a mão no cabelo. Umas 16, ele disse. Mas podem vir mais. Eu não respondi. Fui até a janela e fiquei olhando para a rua. Tinha uma criança andando de bicicleta na calçada do lado de baixo, com uma expressão de concentração total, como se equilibrar fosse o único problema do mundo naquele momento. Eu fiquei com inveja dessa criança por exatamente 2 segundos. E você disse o que para ela? Eu perguntei sem me virar. Disse que ia conversar com você. Você disse que ia conversar comigo? Repetei devagar. Ou você disse que sim e depois disse que ia conversar comigo? O silêncio que seguiu era a resposta. Eu me virei. Ele estava olhando para o chão com aquela expressão específica que aparece quando ele sabe que errou, mas ainda não sabe exatamente como nomear o erro. Ela já tinha convidado as pessoas, ele disse finalmente, como se isso fosse uma explicação suficiente. Eu sei que ela já tinha convidado. O que eu estou perguntando é se você disse não ou se você disse que ia me consultar e o que você ia me consultar já estava decidido de antemão. Ele ficou em silêncio por mais um momento. Depois disse: é o aniversário de 70 anos dela. Eu sei quantos anos sua mãe vai fazer. Você não gostaria que ela comemorasse aqui, num lugar bonito? Eu gostaria que alguém tivesse me perguntado antes de convidar 25 pessoas para a minha casa. É a casa dos 2. Então algum dos 2 deveria ter sido consultado antes. Ele suspirou. Aquele suspiro comprido que significa que ele acha a conversa desnecessariamente complicada e que eu estou fazendo um problema de algo que não deveria ser um problema. Eu conheço aquele suspiro melhor do que conheço qualquer outra coisa nesse mundo. É família, amor. Ela queria fazer uma surpresa, queria que fosse especial. Uma surpresa para quem? Para ela ou para mim? Ele não respondeu. Porque para mim foi uma surpresa, sim, mas não do tipo bom. Eu fui para a cozinha. Enchi um copo de água e fiquei encostada na bancada que a gente tinha escolhido depois de meses pesquisando pedra, cor, espessura. Mármore branco com veio cinza. Eu tinha posto a mão na amostra na loja e ficado parada por um tempo só, sentindo a textura fria antes de dizer: é esse. 25 pessoas na minha casa, 9 dias depois que a reforma acabou. Minha sogra tem 71 anos, não 70. Os 70 ela tinha completado em março, numa jantar numa churrascaria que meu marido e a irmã dele organizaram e que correu bem, dentro do esperado. Os 71 ela tinha decidido que mereciam uma festa maior. E a festa maior, ela tinha decidido que seria na minha casa, com as minhas bancadas de mármore, com as minhas paredes brancas, com o meu banheiro de visita que ainda tinha o papel protetor no box que eu nem tinha tirado ainda.
Eu terminei a água, coloquei o copo na pia e fui de volta para o quarto. Meu marido ainda estava sentado na beira da cama. "O que você vai fazer?" ele perguntou quando me viu entrar. "Vou ligar para a Fernanda", eu disse. Peguei o celular da mesinha e saí do quarto. Fui para a varanda, fechei a porta de vidro atrás de mim e disquei. Fernanda atendeu no segundo toque. A gente se conhece desde os 22 anos, quando dividimos um apartamento durante a faculdade, e ela tem uma característica rara em pessoas. Ela escuta de verdade antes de falar. Não fica montando a resposta enquanto você ainda está contando. Espera, pensa. E quando fala, fala com aquela honestidade direta que às vezes dói, mas que é exatamente por isso que eu confio nela mais do que em qualquer outra pessoa. Contei tudo. Ela escutou sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 4 segundos. Então disse: "E você vai deixar?" "Ainda não decidi. Você sabe o que acontece se você deixar, né?" "Oi, Zai. Toda vez que você deixa passar, o próximo fica mais fácil para eles. Ela parou e mais difícil para você." Eu olhei para a rua lá embaixo. A criança de bicicleta já tinha ido embora. A calçada estava vazia. "Deixa eu pensar, Fernanda." "Tá, mas me liga quando decidir. Seja lá qual for a decisão." Eu fiquei na varanda por mais uns 20 minutos depois de desligar. Não pensei em nada muito organizado. Fiquei olhando para os telhados do quarteirão de baixo, para a copa de uma amendoeira que aparecia por cima do muro do vizinho, para o céu que estava virando aquele laranja escuro de final de tarde que eu gosto. Quando entrei, meu marido estava na cozinha esquentando o jantar de ontem. Me olhou com cautela quando me viu aparecer. "Tudo bem?" ele perguntou. "Tudo", eu disse. E era verdade. Eu estava bem. Tinha tomado uma decisão. Quando a gente toma uma decisão que vem de um lugar tranquilo, de certeza e não de raiva, o corpo relaxa de um jeito que é quase físico. Eu senti isso ali, encostada na porta da cozinha, olhando para o meu marido mexer na panela. Uma espécie de calma que não era resignação. Era resolução. Jantamos juntos, falamos de outras coisas. Do problema no sistema do trabalho dele, do vizinho do quinto que tinha trocado o cachorro por um gato, da plantinha de manjericão que eu tinha comprado na semana anterior e que estava crescendo melhor do que eu esperava. Conversamos como se a tarde anterior não tivesse acontecido. Depois do jantar, ele foi ligar a televisão e eu disse que estava com sono, que ia deitar cedo. Me despedi com um beijo no rosto, fui para o quarto, fechei a porta com cuidado e peguei o caderno de capa preta que fico na segunda gaveta da mesinha. Abri numa página nova e comecei a escrever. O salão de festas do clube do bairro tinha me enviado um e-mail há uns 3 meses, quando renovei a anuidade, dizendo que sócios tinham direito a uma reserva gratuita por semestre. Eu tinha guardado o e-mail numa pasta e esquecido. Fui atrás, encontrei. Li com atenção. O salão comportava até 40 pessoas, tinha cozinha de apoio, mesas e cadeiras incluídas, estacionamento. Escrevi no caderno: ligar para o clube amanhã cedo. A segunda coisa que escrevi foi o nome da minha irmã, Cláudia. Cláudia mora 20 minutos de distância, tem 43 anos, 2 filhos adolescentes que ela cria com uma competência que me impressiona. E uma calma de quem já enfrentou coisa suficiente para saber separar o que merece energia do que não merece. Ela ia entender. Mais do que isso, ela ia ajudar, então a 100. Escrevi mais uma página de lista. Coisas a resolver, pessoas a chamar, horários. Quando acabei, li tudo uma vez. Dobrei o caderno, apaguei a luz e fui dormir. No dia seguinte, sexta-feira, acordei com o despertador às 6h30. Meu marido ainda dormia. Fiz café, sentei na cadeira da varanda com a xícara e o caderno e comecei a trabalhar. A ligação para o clube durou 8 minutos. A moça do outro lado, uma voz jovem e prestativa chamada Renata, confirmou que o salão estava disponível para o sábado da semana seguinte, que a reserva era mesmo gratuita para sócios e que eu só precisava aparecer pessoalmente para assinar o termo de uso até às 5 da tarde de hoje. Anotei tudo. Dobrei o caderno. A segunda ligação foi para Cláudia. Ela atendeu com a voz levemente rouca de quem acabou de acordar, mas ficou completamente acordada em menos de 2 minutos de conversa. Quando terminei de contar, ela disse uma única coisa: "Você está certa. O que você precisa de mim?"
Que você venha no sábado e traga o Marcos, se ele puder. Ela concordou, sem hesitar. Liguei para Fernanda na sequência. Ela já estava acordada, já tomando café, e quando contei o que tinha planejado, ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse, com aquela voz de quem está sorrindo sem querer: Você ficou quieta essa noite toda e estava pensando nisso, né? Fui passando pela lista. No total, confirmei 11 pessoas. Família minha, 2 casais de amigos que eu escolhi com cuidado. Pessoas que chegam no horário combinado, que entram pela porta sem precisar de instruções, que percebem quando você precisa de ajuda antes de você pedir. Às 4 da tarde, passei no clube para assinar a reserva. Conversei com a gerente do espaço, uma mulher de uns 50 anos chamada Dona Beth, que me mostrou o salão com orgulho evidente. O teto era alto, as janelas davam para o jardim, as mesas eram de madeira clara. Ela disse que poderia disponibilizar um ventilador extra e uma mesa de apoio para a entrada. Agradeci, assinei o papel, voltei para casa. Meu marido chegou às 7. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Cheirou bem aqui, ele disse, colocando a chave na fruteira. Fiz macarrão com molho de tomate fresco. Sentamos à mesa. Ele falou sobre uma reunião longa que tinha tido à tarde, sobre o trânsito que estava impossível, sobre o colega de trabalho que tinha pedido demissão de surpresa. Eu escutei, perguntei coisas, respondi quando ele perguntou. Depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntos, ele disse, sem olhar para mim: Você ainda está brava com a história da minha mãe? Não estou brava, eu disse. Eu sei que foi uma situação chata, eu devia ter conversado com você antes. Sim, você devia. Mas agora que já está marcado, você acha que consegue receber ela aqui? Eu enxuguei a mão no pano de prato, dobrei o pano e o coloquei com cuidado na barra do forno antes de me virar para ele. Não vai rolar aqui, eu disse. Ele parou. A festa dela não vai acontecer aqui? Não aqui. Mas ela já convidou as pessoas. Oh, Isai. Como assim não vai acontecer aqui? Onde vai ser então? Eu ainda não tinha contado sobre o clube. Não por estratégia de surpresa, mas porque eu precisava que ele ouvisse o que eu ia dizer sem já ter uma alternativa para se agarrar. O problema não é onde vai ser, eu disse. O problema é como essa decisão foi tomada. Ele ficou olhando para mim. Sua mãe decidiu que a festa dela ia ser aqui. Ela convidou mais de 20 pessoas. Ela fez isso sem me perguntar, sem te perguntar de verdade, porque você não tinha o que responder porque também não tinha sido consultado. E quando você veio me contar, já estava apresentado como fato consumado. Mas ela é minha mãe. Eu sei que ela é sua mãe. Eu gosto da sua mãe. Mas gostar da sua mãe e abrir mão do direito de decidir o que acontece dentro da minha casa são 2 coisas diferentes. Ele ficou em silêncio. Essa casa foi reformada com dinheiro que a gente juntou durante 2 anos. Eu escolhi cada detalhe, eu coordenei cada etapa da obra. Eu fiquei aqui quando você estava viajando a trabalho e o encanador atrasou e o azulejo chegou errado e eu tive que resolver tudo. Essa casa é minha também. E eu não vou receber 25 pessoas que eu não convidei numa festa que eu não organizei, como se isso fosse algo normal que simplesmente acontece. A cor do rosto dele mudou levemente. Você está exagerando. Eu não estou. Ela é idosa, ela ficou empolgada, ela não pensou direito. Com todo o respeito, ela tem 71 anos e é completamente lúcida. Ela pensou muito bem. Ela só não pensou em mim porque nunca precisou pensar, porque ninguém nunca estabeleceu que ela precisa pensar. Ele passou a mão na testa. O que você vai fazer então? Reservei o salão do clube para o sábado. Está pago, está confirmado. Vou fazer uma festa lá para ela, com as pessoas que eu convidar, do jeito que eu organizar. Ele piscou. Você já reservou o salão do clube? Hoje à tarde. Sem me falar? Sem te falar, eu confirmei. Da mesma forma que ela marcou uma festa na minha casa sem me falar. Ele ficou parado no meio da cozinha, com aquela expressão de quem está tentando encontrar o argumento certo, mas não está encontrando. E quem você convidou? Minha família. Alguns amigos nossos. 11 pessoas. E a família dela? Os irmãos, os filhos dela? Ela pode convidar quem ela quiser para o salão do clube. Mas eu não estou organizando isso. Estou organizando uma festa para ela com as pessoas que eu escolhi. Mas as pessoas que ela convidou vão chegar aqui no sábado.
Quando chegarem, vão encontrar o apartamento fechado. Vou deixar o número do salão do clube com o porteiro. Quem quiser ir é bem-vindo. Ele ficou olhando para mim por um tempo longo. Eu não desviei o olhar, não com agressividade, não procurando confirmar que tinha ganhado alguma coisa, só com aquela serenidade de quem já decidiu e não está mais em dúvida. Você está brincando, ele disse. Não estou. Minha mãe vai enlouquecer. Provavelmente. Você não se importa? Eu me importo. Me importo tanto que passei a noite toda pensando numa solução que respeita o aniversário dela e ao mesmo tempo não abre mão do que é meu. O clube é bonito, o salão é amplo, a festa vai ser boa. O que não vai acontecer é dentro da minha casa, sem minha permissão. Ele ficou olhando para o chão. Depois foi para o quarto sem dizer mais nada. Eu terminei de organizar a cozinha, apaguei a luz e fui para o banheiro me lavar. Fiquei debaixo da ducha por mais tempo do que o necessário. Não de cansaço, mas daquele jeito de precisar de um momento só meu antes de deitar. Quando entrei no quarto, ele estava deitado de costas, olhando para o teto. Não estava dormindo. Eu deitei do meu lado, apaguei o abajur e fiquei no escuro ouvindo a respiração dele. Depois de uns 10 minutos ele disse: eu devia ter dito não para ela desde o começo. Eu não respondi de imediato. Sim, eu disse finalmente, você devia. Eu fico evitando criar atrito com ela. É mais fácil no momento. Eu sei que é mais fácil no momento. Mas o atrito não desaparece. Ele só muda de endereço. Ele ficou em silêncio. Sempre cai em cima de você, ele disse devagar. Sempre. Mais silêncio. Eu sinto muito, ele disse. E o tom era diferente. Não era o tom de quem diz desculpa para encerrar uma discussão. Era outro tom. Mais quieto, mais fundo. Eu não disse nada, mas também não me virei para o lado. Fiquei de costas no escuro ao lado dele, que já era uma resposta do seu jeito. No sábado de manhã, eu acordei com aquela leveza de quem não está carregando nada que não seja seu. Fiz café, reguei o manjericão, mandei mensagem para Cláudia confirmando o horário. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Estou com a salada de macarrão pronta. O Marcos comprou o vinho. A gente chega às 6. Meu marido desceu do quarto às 9, com o cabelo bagunçado e a expressão de quem dormiu, mas não o suficiente. Café? Eu perguntei. Obrigado. Sentamos juntos na mesa da cozinha. Ele ficou olhando para a xícara por um tempo. Eu liguei para minha mãe ontem à noite, depois que você dormiu, ele disse. Eu levantei os olhos. Contei o que tinha acontecido. Que eu não tinha te consultado, que você tinha ficado sabendo já como fato consumado, que não estava certo. Eu fiquei quieta esperando. Ela ficou brava no começo. Disse que estava tentando fazer algo bonito, que não entendia qual era o problema. Eu expliquei com calma. E ela entendeu? Ele fez um gesto que não era exatamente sim. Ela vai entender, com o tempo. O que eu precisava era que ela soubesse que o problema não era você. O problema era como a decisão foi tomada. E que isso não vai acontecer de novo. Eu olhei para ele. Você disse isso para ela. Disse. Disse que qualquer coisa relacionada a essa casa vai ser combinada com os dois antes, com antecedência. Eu segurei a xícara com as 2 mãos por um momento. Obrigada, eu disse. Não é favor. Oi, Zai. Mas obrigada mesmo assim. Ele deu um sorriso pequeno, o primeiro sorriso verdadeiro desde quinta-feira. A festa começa às 7, eu disse. Você vai? Ele levantou os olhos. Estou te perguntando de verdade, continuei. Não estou te obrigando nem esperando que você vá. Se você quiser ficar aqui ou ir encontrar sua mãe em outro lugar, eu entendo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: eu vou à festa. Por quê? Porque você organizou. Porque eu quero estar lá. Porque é o que faz sentido. Certo, eu disse. A festa começa às 7. Às 3 da tarde, Fernanda chegou mais cedo do que o combinado, porque Fernanda sempre chega mais cedo do que o combinado e nunca vai mudar. Ela entrou com uma caixa de salgadinhos da confeitaria da esquina e um cachecol enrolado no pescoço, apesar do calor, porque Fernanda sempre fica com frio em lugar nenhum. Me deu um abraço longo antes de dizer qualquer coisa. Você está bem? Ela perguntou sem soltar. Estou bem. Ela me soltou e me olhou no olho. Está de verdade? Estou de verdade. Ela assentiu. Então vamos montar isso direito.
Fomos juntas ao salão do clube às 4 para organizar antes dos outros chegarem. Dona Beth tinha deixado tudo como combinado. As mesas dispostas num arranjo que ela chamou de espinha de peixe, as cadeiras alinhadas, a mesa de apoio posicionada perto da entrada. Nos trouxemos uma toalha de mesa de linho que minha mãe me dera anos atrás e que eu guardava para ocasiões que fizessem sentido. Essa fazia. Fernanda pendurou alguns balões bege e branco que ela havia comprado por conta própria, porque é exatamente esse tipo de coisa que ela faz sem que ninguém peça. Coloquei em cima da mesa um buquê simples de flores amarelas que havia comprado pela manhã na floricultura a 2 quarteirões de casa. Às 5h50, Cláudia chegou com Marcos e os 2 filhos. Às 6h15, minha mãe chegou com minha tia. Aos poucos o salão foi ganhando aquele tipo de barulho que só acontece quando as pessoas que estão ali de fato queriam estar. Meu marido chegou às 6h45. Entrou com as mãos nos bolsos, olhou para o salão, para as pessoas, para mim. Ficou bonito, ele disse. Ficou. Ele foi cumprimentar Cláudia, foi abraçar minha mãe, foi sentar com Marcos num canto e ficou ali, fazendo parte. Às 7h10, o celular dele tocou. Ele olhou para a tela e eu vi a mudança na expressão. Saiu do salão para atender. Eu continuei na conversa com Fernanda e minha tia, mas fiquei com um olho no corredor. Quando voltou, 5 minutos depois, o rosto estava fechado, mas controlado. Era minha mãe, ele disse baixinho, se aproximando de mim. Imagino. Ela foi ao apartamento com minha tia e os primos. O porteiro explicou que o apartamento estava fechado e deu o número do clube. E eles estão vindo? Ela estava brava demais para dizer, mas minha tia disse que provavelmente sim. You a senti. Tudo bem, eu disse. Ele me olhou. Você não está preocupada? Como o quê? Com ela. Eu pensei por um segundo antes de responder. Estou preocupada sim. Não quero que ela fique mal. Não é isso que eu quero. Mas eu não posso abrir exceção para o que é errado só porque a pessoa que fez o errado é alguém que eu respeito. Ele ficou olhando para mim. Ele respeita sua mãe, continuei. E é exatamente por isso que eu acho que ela merece que a gente seja honesto com ela sobre onde estão os limites. Porque quando a gente nunca diz nada, a gente não está sendo gentil, a gente está sendo desleal. Ele ficou quieto por um momento longo. Depois disse, você é mais corajosa do que eu. Não sou mais corajosa. Só cansei primeiro. Às 8h05, minha sogra entrou pelo corredor do clube. Ela tem 71 anos, cabelos brancos cortados curtos, uma postura de quem foi criada para sempre parecer que está bem mesmo quando não está. Entrou com minha cunhada de um lado e meu tio por afinidade do outro. Parou na entrada do salão e ficou olhando para o espaço. Eu fui em direção a ela. Boa noite, eu disse. Parabéns pelo seu aniversário. Ela me olhou. O rosto estava tenso, mas controlado. Não era assim que eu tinha imaginado. Eu sei, e sinto muito que não ficou como você imaginou, mas ficou do jeito que eu consigo oferecer com genuinidade. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para o salão, para as flores amarelas, para as luzes, para minha mãe que estava do outro lado sorrindo para ela. Ficou bonito, ela disse finalmente, com uma voz que ainda carregava algum resíduo de mágoa, mas também com aquela honestidade involuntária de quem não consegue dizer que não ficou. Ficou, eu concordei, porque eu me dediquei a fazer ficar. Ela me olhou de novo. Eu segurei o olhar, sem recuar e sem atacar. A gente conversa durante a semana, ela disse. Eu e você. Eu gostaria disso, respondi. De verdade. Ela entrou no salão. Meu marido foi ao encontro dela, deu um abraço longo, disse alguma coisa baixinho que eu não ouvi. Ela assentiu com a cabeça. O salão foi enchendo com as pessoas que ela trouxe, que se somaram às que eu tinha convidado, e aquilo virou uma coisa diferente do que qualquer uma das duas tinha planejado sozinha. Mais barulhento, mais cheio, mais complicado, e talvez por isso mesmo mais parecido com o que uma família de verdade parece quando está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Às 9, meu marido veio ficar do meu lado. Ficamos encostados na parede dos fundos do salão, lado a lado, olhando para o espaço que estava vivo, com conversas sobrepostas. Estava com medo de que ela não viesse, ele disse. Eu também, admiti. Mas ela veio. Veio.
Ele ficou olhando para a mãe dele, que estava do outro lado do salão, rindo de alguma coisa que minha tia tinha dito. Ela vai me ligar durante a semana, ele disse. Ela me disse que quer conversar comigo também. E você vai conversar? Com prazer. Tenho coisas que preciso dizer e prefiro dizer olhando no olho. Ele assentiu devagar. Você não está com raiva dela? Eu fui sincera antes de responder. Não estou com raiva. Estou com aquele tipo de cansaço que a gente sente quando passa muito tempo sendo menor do que devia para caber num espaço que foi feito pequeno para você. Ele ficou olhando para o chão. Eu fiz isso com você, ele disse. Fiquei tanto tempo evitando o conflito com ela que deixei a conta cair toda em cima de você. Sim, não devia ter sido assim. Não, vai mudar. Eu o estudei por um momento. 12 anos ensinam a diferença entre o que a pessoa está dizendo porque quer que você acredite e o que ela está dizendo porque acredita. Aquilo era a segunda coisa. Eu sei, eu disse. Ele ficou olhando para minha mãe e para a mãe dele, que tinham acabado de se encontrar no centro do salão e estavam trocando aquele cumprimento de mulheres que se conhecem há muito tempo e que passaram por muita coisa juntas sem nunca ter conversado direito sobre nada. Elas são parecidas, ele disse. Eu olhei. Em alguns aspectos, sim. As duas acham que sabem o que é melhor para todo mundo. Eu dei uma risada curta. A diferença é que a minha nunca organizou festa na casa de outra pessoa sem avisar. Ele deu uma risada também. Uma risada de verdade, não de educação. Fernanda passou por nós com um copo em cada mão e disse, sem parar: vocês dois parecem os únicos completamente calmos nessa festa. É suspeito. A gente está bem, eu disse. Ela continuou andando, mas jogou um sorriso por cima do ombro. A festa durou até quase meia-noite. Minha sogra foi uma das últimas a ir embora, o que é significativo porque ela costuma ir cedo sempre. Quando se despediu de mim, me deu um abraço que foi um segundo mais longo do que o habitual. Não disse nada além de boa noite, mas o abraço disse alguma coisa que as palavras não estavam prontas para dizer ainda. Quando o salão esvaziou, ficamos eu, meu marido, Cláudia e Marcos recolhendo os últimos copos e dobrando as toalhas. Dona Beth apareceu para agradecer e disse que tinha sido uma festa bonita, que sentia quando as pessoas estavam mesmo contentes de estar num lugar. Na saída, Cláudia me abraçou com aquele abraço de irmã mais velha que não precisa de legenda. Apertou forte, soltou, me olhou. Você sabia desde o começo o que ia fazer? Ela perguntou. Desde que desliguei o telefone com a Fernanda na quinta, eu disse. Ela sorriu. Então era só esperar o resto do mundo alcançar você. É sempre assim. Ela deu uma risada e foi embora com Marcos. Voltamos para casa a pé porque o clube ficava a 6 quadras e a noite estava boa. Meu marido caminhou do meu lado com aquela passada longa que ele tem quando está relaxado, as mãos nos bolsos, sem falar. Quando chegamos na porta, enquanto ele procurava a chave, eu olhei para a fachada do nosso prédio, para as janelas, para a luz do 3º andar, que era a nossa. O que você está pensando? Ele perguntou, abrindo a porta. Que eu gosto da nossa casa. Ele me olhou. Não do apartamento especificamente, continuei. Da ideia de ter um lugar que é meu, que eu cuido e que me cuida de volta. Que não está disponível para todo mundo só porque todo mundo acha que devia estar. Ele assentiu devagar enquanto a gente subia as escadas. Ninguém mais vai fazer isso, ele disse. Espero que não. Não vou deixar. Eu parei no patamar do 2º andar e o olhei. Eu preciso que você entenda que isso não é sobre sua mãe especificamente, eu disse. É sobre o hábito de não me consultar, de tratar o que é meu como se fosse de todos. Isso vem de vários lugares, não só dela. Oi, Zai. E o que muda não é você se tornar agressivo com ela. É você parar de concordar antes de passar por mim. Eu sei, ele repetiu, mas com um tom diferente, mais firme. Eu já sabia. Eu só estava com preguiça de praticar. Não é desculpa. É o que é. Não é desculpa, concordei. Mas é verdade. E eu prefiro verdade. Subimos o último lance de escada em silêncio. Quando entramos no apartamento e eu acendi a luz da sala, aquela sensação voltou. A mesma de depois da reforma, quando o tapete estava no lugar e as paredes estavam do jeito certo e tudo cheirava a novo e escolhido. A sensação de que aquele lugar era meu.
Não só meu marido e eu, meu. Do jeito que uma casa é sua quando você colocou algo de si em cada detalhe. Fui até a janela da sala. Lá fora, a amendoeira do vizinho estava parada no ar quieto da madrugada. Ela vai continuar tentando, ele disse, de algum lugar atrás de mim. Vai, eu disse. E toda vez que ela tentar, vai ser assim. Vai ser. Toda vez que alguém cruzar o limite, vai ser assim. Ele ficou em silêncio por um momento. Você não está com medo de criar uma distância entre a gente e ela? Eu me virei. Não estou criando distância. Estou criando clareza. São coisas diferentes. Distância é quando você se afasta. Clareza é quando você fica, mas avisa onde está o chão. Ele ficou me olhando. Ela pode continuar vindo aqui, continuei. Pode jantar aqui, pode ver a casa nova, pode comemorar o aniversário, pode fazer parte da nossa vida. O que ela não pode é decidir quando e como e com quem, no lugar de mim. Ele assentiu. Estou entendendo, ele disse. Estou precisando que você não só entenda, mas que faça. Faço. Eu o estudei por um tempo. Depois me virei de volta para a janela. Na semana seguinte, minha sogra me ligou na quarta-feira de tarde. Eu atendi sem saber exatamente o que esperar. A conversa durou 40 minutos. Ela disse coisas que eu não esperava que ela dissesse. Disse que tinha entendido, ao longo desses dias, que tinha ultrapassado algo que não deveria ter ultrapassado. Disse que fez isso sem má intenção, mas que má intenção e ausência de respeito às vezes chegam ao mesmo resultado. Disse que queria ter uma relação boa comigo de verdade, não de fachada. Eu escutei. Quando foi minha vez, falei com cuidado e com clareza. Disse que eu também queria isso. Que não tinha nada de pessoal, que não estava tentando excluir lá de nada, que só precisava que minha casa fosse tratada como minha casa. Ela disse que entendia. Eu acredito que ela disse a verdade na medida em que ela conseguia naquele momento. O resto vai sendo construído com o tempo, com as próximas situações, com as escolhas que se faz quando a teoria encontra a prática. Mas era um começo. Na sexta, meu marido chegou em casa com uma planta pequena numa vasilha de barro. Era um tipo de samambaia, com as folhas em forma de leque, que eu tinha comentado uma vez, meses atrás, que achava bonita quando tinha visto na casa da Fernanda. Ele tinha lembrado. Para a janela da sala, ele disse, estendendo a planta. Eu peguei. Fui até a janela, coloquei no canto do parapeito, dei um passo para trás para ver como ficou. Ficou perfeita. Esse tipo de coisa, disse ele. De trás de mim, eu quero continuar fazendo. Lembrar o que você gosta, prestar atenção. Eu fiquei olhando para a planta por um momento. Isso é o que eu sempre quis, eu disse, mais do que qualquer outra coisa. Ele veio ficar do meu lado. Ficamos os dois olhando para a janela, para a samambaia com as folhas abertas, para a rua lá embaixo que estava começando a encher com o movimento do fim de tarde. Não sou a mulher que aceita o que não é seu e agradece por isso. Não fui por muito tempo e me custou caro. Me custou anos de cansaço que eu não soube nomear direito, de mal-estar que eu atribuía a outras coisas, de recuar quando não queria recuar e sorrir quando não queria sorrir. Tenho 40 anos, ainda vou viver muita coisa, e eu escolho viver o que vem daqui para frente dentro de um espaço que respeita o que eu sou, o que eu construí e o que eu mereço. Não como exigência, como fato.